Capítulo 1. A autoimagem, sua chave para uma vida melhor. Durante a última década, uma revolução silenciosa se processou no terreno da psicologia, da psiquiatria e da medicina. Novas teorias e conceitos sobre o eu nasceram do trabalho e das descobertas de psicologistas clínicos, psiquiatras e médicos que se dedicam à cirurgia plástica. Novos métodos oriundos dessas descobertas resultaram em impressionantes mudanças em personalidade, saúde e, aparentemente, até em aptidões e dons naturais básicos. Pessoas cronicamente vencidas se transformaram em indivíduos vitoriosos. Péssimos estudantes passaram a ser alunos modelos em questão de dias e sem necessidade de aulas particulares. Personalidades tímidas, reservadas e inibidas se tornaram comunicativas e felizes. Escrevendo na edição de janeiro de 1959 da revista Cosmopolitan, T.F. James resumia da seguinte maneira os resultados obtidos por vários psicólogos e médicos. A compreensão da psicologia do eu pode significar a diferença entre o êxito e o fracasso, o amor e o ódio, a amargura e a felicidade. A descoberta do verdadeiro eu pode salvar um casamento que se desmorona, consolidar uma carreira periclitante, transformar vítimas de fracassos da personalidade. Num outro plano, a descoberta do nosso verdadeiro eu significa a diferença entre a liberdade e as compulsões do conformismo. Sua chave para uma vida melhor. A mais importante descoberta psicológica deste século foi a da autoimagem. Quer saibamos disso, quer não, cada um de nós traz consigo uma imagem mental de si mesmo. Ela pode ser vaga e de contornos mal definidos para o nosso olhar consciente. Na verdade, ela pode nem sequer ser conscientemente perceptível. Ela, porém, ali está, completa até o último detalhe. Esta autoimagem é a nossa própria concepção da espécie de pessoa que eu sou. Ela foi construída de conformidade com as convicções que temos a respeito de nós mesmos. Mas essas convicções, em sua maior parte, se formaram inconscientemente, de acordo com nossas experiências, êxitos e fracassos passados, nossas humilhações, nossos triunfos e a maneira como outras pessoas reagiram com relação a nós, normalmente na primeira infância. De tudo isto, nós mentalmente construímos uma personalidade, ou a imagem de uma personalidade, desde que uma ideia ou convicção que temos sobre nós mesmos entra nessa imagem, ela se torna verdadeira. Jamais pomos em dúvida a validez dela e passamos a agir com relação a ela, tal como se fosse verdadeira. Esta autoimagem se torna uma chave dourada para uma vida melhor, graças a duas importantes verificações. Uma, todas as nossas ações, sentimentos, comportamento, até nossas aptidões, são sempre coerentes com essa autoimagem. Em resumo, você agirá como a espécie de pessoa que julga ser. E não só isso, como você também, literalmente, não pode agir de outra maneira, apesar de todos os seus esforços conscientes ou de sua força de vontade. O homem que a si mesmo se julga um indivíduo do tipo derrotado sempre achará um jeito de fracassar, apesar de todas as suas boas intenções ou de sua força de vontade. O homem que se julga vítima de injustiça, alguém cujo destino é sofrer, encontrará invariavelmente as circunstâncias que confirmarão as suas opiniões. A autoimagem é uma premissa, uma base, sobre a qual toda a nossa personalidade, o nosso comportamento e até nossas situações são construídas. Em virtude disto, nossas experiências parecem corroborar e, portanto, robustecer nossa autoimagem, e assim um círculo vicioso ou benéfico, conforme o caso, se estabelecer. Por exemplo, um colegial que se considera mau aluno ou aluno fraco em matemática verificará que seu boletim confirma essa opinião. Ele tem então a prova. A menina, que faz de si mesma a imagem da criatura que ninguém aprecia, descobrirá que realmente todos a evitam na escola ou até em casa.
Ela literalmente convida à rejeição. A sua expressão é acabrunhada, suas maneiras servis, sua exagerada vontade de agradar ou talvez sua hostilidade inconsciente para com aqueles que supõem vão ofendê-la, tudo isso contribui para afastar as pessoas que, em outras circunstâncias, se sentiriam atraídas por ela. É por causa dessa prova objetiva que só muito raramente ocorre a alguém que o mal está em sua autoimagem ou na ideia que ele faz de si mesmo. 2. A autoimagem pode ser modificada. Numerosos casos observados mostraram que nunca se é jovem ou velho demais para modificar-se a autoimagem e assim começar uma vida nova. Uma das razões por que achamos difícil mudar nossos hábitos, nossa personalidade ou nosso modo de vida é que até agora quase todos os nossos esforços para nos modificar foram dirigidos, por assim dizer, para a periferia, em vez de para o centro de nós mesmos. Numerosos pacientes me disseram mais ou menos isto. Se o senhor está falando de pensamento positivo, eu já experimentei isso e comigo não deu certo. Todavia, esses indivíduos empregaram um pensamento positivo ou tentaram empregá-lo, seja sobre circunstâncias particulares externas, seja sobre determinados defeitos de hábito ou caráter, mas nunca pensaram em mudar sua ideia do próprio eu, que era o que iria conseguir tais coisas. Jesus nos advertiu sobre a insensatez de pôr remendo novo em roupa velha, ou de guardar vinho novo em odres velhos. O pensamento positivo não pode ser usado eficazmente como remendo ou muleta da mesma autoimagem antiga. Aliás, é literalmente impossível pensar positivamente sobre uma determinada situação enquanto mantivermos um conceito negativo sobre nós mesmos. E numerosas experiências demonstraram que desde que modifiquemos nosso autoconceito, outras coisas coerentes com o novo conceito que fazemos de nós mesmos podem ser atingidas facilmente e sem esforço. Uma das primeiras e mais convincentes experiências nesse sentido foi levada a efeito por Prescott Leck, pioneiro no terreno da psicologia da autoimagem. Leck considerava a personalidade como sendo um sistema de ideias, todas as quais devem aparecer coerentes uma com a outra. Ideias que estejam em contradição com o sistema são rejeitadas, não merecem crédito, e sobre elas nenhuma ação é baseada. Ideias que parecem coerentes com o sistema são aceitas. No centro, mesmo desse sistema de ideias, sua pedra angular, está o ego ideal do indivíduo, sua autoimagem ou seu conceito de si mesmo. Era a teoria de Leck que, se um aluno tinha dificuldade em aprender determinada matéria, podia muito bem ser porque, do ponto de vista dele, aluno, seria para ele incoerente aprendê-la. Leck era, porém, de opinião que, se fosse possível modificar o conceito que o aluno tinha de si mesmo, conceito que apoiava aquele ponto de vista, sua atitude em relação à matéria mudaria automaticamente. Se o aluno pudesse ser levado a mudar sua autodefinição, a sua capacidade de aprender mudaria também. Isso demonstrou ser verdadeiro. Um estudante que escrevia erradamente 55 palavras em cada 100 e foi reprovado em várias matérias, conseguiu, no ano seguinte, a média geral de 91 e se tornou um dos melhores alunos da escola em ortografia. Um rapaz que precisou deixar o colégio por causa de suas notas baixas entrou na Universidade de Colômbia e se tornou aluno de primeira categoria. Uma jovem que foi reprovada em latim 4 vezes conseguiu, depois de 3 sessões com o conselheiro da escola, alcançar a média 84. Um rapaz que o departamento de testes julgou fraco em linguagem obteve no ano seguinte menção honrosa em uma prova literária. O mal com esses alunos não era que fossem pouco inteligentes ou carecessem de aptidões básicas. Eles tinham uma autoimagem inadequada. Não tenho queda para a matemática. Sempre fui fraco em ortografia. Eles se identificavam com seus erros e malogros. Em lugar de dizerem, fui mal naquela prova, concreto e descritivo, concluíam, eu sou uma negação. Em lugar de dizerem, fui reprovado naquela matéria, diziam, não sirvo para coisa nenhuma.
Leque usava ainda o mesmo método para corrigir hábitos como roer unhas e gaguejar. Meus próprios arquivos contêm casos igualmente convincentes. O homem que tinha tal medo de estranhos que raramente se aventurava fora de casa e hoje sua profissão exige que ele fale em público. O vendedor que já havia preparado sua carta de demissão porque não era talhado para vendas e 6 meses depois era o primeiro entre um grupo de 100 vendedores. O pastor que pensava aposentar-se porque os nervos e a pressão de ter que preparar um sermão por semana o estavam prostrando e agora faz uma média de 3 conferências por semana, além dos sermões semanais em sua própria igreja, e nem se lembra de que tem nervos no corpo. Como um especialista em cirurgia plástica, se tornou interessado na psicologia da autoimagem. À primeira vista, pode parecer que há pouca ou nenhuma relação entre cirurgia e psicologia. Não obstante, foi o trabalho de um especialista em cirurgia plástica que primeiro vislumbrou a existência da autoimagem e levantou certas questões que conduziram a importantes conhecimentos psicológicos. Quando me iniciei em cirurgia plástica, há muitos anos, fiquei atônito com as súbitas e espetaculares mudanças de caráter e personalidade que frequentemente resultavam quando se corrigia um defeito facial. A alteração da imagem física parecia em muitos casos criar uma pessoa inteiramente nova. Em caso após caso, o bisturi que eu tinha na mão se tornava uma varinha de condão, que transformava não apenas a aparência do paciente, mas também toda a sua vida. O tímido e retraído se tornava ousado e valente. Um menino moleirão, bronco, passou a ser um moço inteligente, alerta, que acabou ocupando um lugar de projeção numa grande firma. Um vendedor que havia perdido a coragem e a fé em si mesmo se tornou um modelo de autoconfiança. E talvez o mais surpreendente de todos foi o do criminoso Costumaz, que, quase da noite para o dia, de homem incorrigível, que jamais mostrara nenhum desejo de reformar-se, passou a ser um prisioneiro exemplar que obteve livramento condicional e acabou assumindo o papel de responsabilidade na sociedade. Há aproximadamente 20 anos, relatei muitos desses casos em meu livro Novos Rostos, Novos Futuros. Em seguida, a publicação desse livro e de uma série de artigos em revistas de grande circulação, fui assediado por criminologistas, psicólogos, sociólogos e psiquiatras. Fizeram-me perguntas a que não pude responder, mas puseram-me no caminho de uma pesquisa. Não deixa de ser muito curioso que eu tenha aprendido tanto, se não mais, com meus fracassos quanto com meus êxitos. Os êxitos eram fáceis de explicar. O menino de orelhas enormes, a quem haviam dito que parecia um táxi com as 2 portas abertas, durante toda a sua vida o haviam ridicularizado, às vezes até de maneira cruel. O contato com seus companheiros de brinquedos era para ele sempre humilhação e dor. Acabou por sentir medo das pessoas, recolhendo-se para dentro de si mesmo. Apavorado demais para se exprimir de qualquer maneira que fosse, não é de admirar que o tivessem na conta de retardado. Quando suas orelhas foram corrigidas, era natural esperar-se que a causa de seu encabulamento e humilhação tivesse sido removida e que ele assumiria um papel normal na vida, o que realmente aconteceu. Ou então, o caso do vendedor que sofreu mutilação no rosto num acidente de automóvel. Toda manhã, ao fazer a barba, via as cicatrizes horríveis que lhe desfiguravam a face e o ritus grotesco da boca. Pela primeira vez na vida, se tornou lamentavelmente inibido. Tinha vergonha de si mesmo e achava que sua aparência era repulsiva. As cicatrizes se tornaram para ele uma obsessão. Começou a cismar no que os outros pensariam dele. Dentro em pouco, seu ego ficou mais mutilado que o seu rosto. Tornou-se amargurado e hostil. Não tardou que quase toda sua atenção se voltasse para si mesmo, e seu principal objetivo passou a ser a proteção do seu ego e a fuga a situações que pudessem trazer-lhe humilhações. É fácil compreender que a correção do seu defeito facial e a restauração do seu rosto normal mudariam da noite para o dia toda a atitude e perspectiva desse homem, bem como os seus sentimentos a respeito de si mesmo, resultando em maior sucesso em seu trabalho. Mas, e as exceções em que não se observou mudança nenhuma?
A duquesa, que durante toda a sua vida fora inibida por causa de uma enorme córcova no nariz, embora a cirurgia lhe desse um nariz clássico e um rosto verdadeiramente belo, ela continuou a desempenhar o papel do patinho feio, da irmãzinha não desejada, incapaz de encarar outro ser humano nos olhos. Se o bisturi era mágico, como não deu certo com a duquesa? Ou, como explicar-se a reação de pessoas que insistem em afirmar que a cirurgia não fez nenhuma diferença em sua aparência? Todo cirurgião que faz plástica teve essa experiência e provavelmente sentiu o mesmo espanto que eu. Certas pacientes, por drástica que possa ter sido a mudança em sua aparência, teimam em afirmar que estou com a mesma cara de antes, o senhor não fez nada. Amigos e até pessoas da família podem quase não a reconhecer e se mostrar entusiasmados com a nova beleza que ela adquiriu. Mas a paciente insiste em que vê apenas uma ligeira melhoria, ou melhoria nenhuma, quando não nega, às vezes, que houve qualquer alteração. E são inúteis as comparações entre fotografias de antes e depois. Por alguma estranha alquimia mental, a paciente procura defender sua opinião. É claro que a córcova foi removida, mas meu nariz continua exatamente o mesmo. Ou, é possível que a cicatriz não apareça, mas ainda está aí. Cicatrizes que trazem orgulho em vez de opróbrio. Outra pista. Ainda na pesquisa em busca da esquiva autoimagem era o fato de que nem todas as cicatrizes ou deformações traziam humilhação e vexame. Quando eu era estudante de medicina na Alemanha, vi muitos colegas exibirem com arrogância cicatrizes obtidas em duelos, mais ou menos como um de nós exibiria uma medalha de honra. Os duelistas constituíam a elite do grêmio estudantil e uma cicatriz facial era a insígnia que distinguia os membros de maior projeção. Na Nova Orleans, de antigamente, muitos crioulos usavam uma venda no olho, com finalidade semelhante. Comecei a suspeitar que a lâmina propriamente dita não tinha poderes mágicos. Ela podia ser usada para infligir uma marca em uma pessoa ou para removê-la em outra, com os mesmos resultados psicológicos. O mistério da fealdade imaginária. Para uma pessoa prejudicada por um defeito congênito, real ou que padeça de um desfiguramento do rosto, resultado de algum acidente, a cirurgia plástica pode realmente representar algo semelhante a um milagre. Com base nesses casos, seria fácil chegarmos à teoria de que a panaceia capaz de curar todas as neuroses, infelicidades, fracassos, receios, ansiedades e falta de confiança em si mesmo seria uma operação plástica geral, que removesse todos os defeitos do corpo. Contudo, a julgar por essa teoria, aqueles que têm rostos normais ou aceitáveis deveriam ser singularmente isentos de obstáculos psicológicos. Deviam ser alegres, felizes, autoconfiantes, libertos de ansiedade e preocupações. Sabemos perfeitamente que isso não é verdade. Essa teoria não poderia explicar também porque muitas pessoas procuram o consultório do especialista em cirurgia plástica e pedem uma revisão facial que corrija fealdades puramente imaginárias. As senhoras de 35 ou 40 anos absolutamente convencidas de que parecem velhas, mesmo quando têm feições perfeitamente normais e até, em muitos casos, invulgarmente atraentes. Há moças que estão certas de que são feias, apenas porque as medidas de sua boca, nariz ou busto não correspondem às da estrela de cinema que dita a moda na ocasião. Há homens que supõem que suas orelhas são muito grandes ou seu nariz muito comprido. Nenhum cirurgião cônscio da ética profissional sequer cogitaria de operar uma pessoa dessas, mas infelizmente há os charlatões, os que se inculcam especialistas em beleza, que não se detêm por causa de tais escrúpulos. Essa fealdade imaginária, de modo nenhum, é rara. Recente pesquisa entre alunas de um colégio revelou que 90% delas estavam de alguma maneira descontentes com a própria aparência. É evidente que 90% da nossa população não pode ter aparência anormal, diferente ou defeituosa. Não obstante, outras pesquisas semelhantes mostraram que aproximadamente a mesma percentagem da nossa população geral encontra algum motivo para sentir-se envergonhada de sua imagem física. Essas pessoas reagem tal como se tivessem realmente algum defeito.
sentem a mesma vergonha, adquirem os mesmos temores e ansiedades. Sua capacidade de viver plenamente é bloqueada pela mesma espécie de obstáculos psicológicos. As suas cicatrizes, embora sejam antes mentais e emocionais do que físicas, têm igual efeito debilitante. A autoimagem, o verdadeiro segredo. A descoberta da autoimagem explica todas as aparentes incongruências a que nos referimos. É o denominador comum, o fator determinante em todos os casos que observamos, os fracassos bem como os êxitos. O segredo é este: para de fato viver, isto é, achar a vida razoavelmente satisfatória, você precisa ter uma autoimagem adequada e realista, uma autoimagem com a qual possa conviver. Precisa achar o seu eu aceitável para você. Precisa ter uma salutar autoimagem. Precisa ter um eu que você não se envergonhe de ser. Um eu que você se sinta livre para expressar criadoramente, em lugar de escondê-lo ou acobertá-lo. Precisa conhecer a si mesmo, tanto seus pontos fortes como suas fraquezas, e, se honesto consigo mesmo, com respeito a ambos. Sua autoimagem deve, tanto quanto possível, corresponder ao que você realmente é, nem mais e nem menos. Quando essa autoimagem está intacta e segura, você se sente bem. Quando ela é ameaçada, você fica ansioso e inseguro. Quando ela é adequada e dela você pode sentir um salutar orgulho, você se acha autoconfiante, se sente livre para ser você mesmo e expressar-se a si mesmo. Em suma, você está vivendo nas suas melhores condições possíveis. Quando ela é motivo de vergonha, você procura ocultá-la em vez de exprimi-la. A expressão criadora é bloqueada. Você se torna uma criatura hostil e de difícil convivência. Se uma cicatriz no rosto favorece a autoimagem, como no caso dos duelistas alemães, crescem o amor próprio e a autoconfiança. Se ela prejudica a autoimagem, como no caso do vendedor, a consciência é perda do amor próprio e da autoconfiança. Quando a operação plástica corrige o defeito facial, observam-se impressionantes mudanças psicológicas apenas se houver uma correspondente correção da autoimagem mutilada. Às vezes, a imagem da personalidade desfigurada persiste, mesmo depois de uma intervenção plástica bem-sucedida, quase como no caso do membro fantasma, que continua a sentir dores anos depois que o braço ou perna físicos foram amputados. Começo de uma nova carreira. Essas observações me levaram a uma nova carreira. Há muitos anos me convenci de que as criaturas que procuram um especialista em cirurgia plástica precisam frequentemente de alguma coisa mais que a cirurgia e que algumas não precisam absolutamente de cirurgia. Para tratar essas pessoas como pacientes, como um ser humano global e não um simples nariz, orelha, boca, braço ou perna, eu precisava estar em condições de dar-lhes algo mais. Precisava mostrar-lhes como obterem um sorgimento espiritual, como removerem cicatrizes emocionais e mudar suas atitudes e pensamentos, além de sua aparência física. Esse estudo foi-me sobremaneira compensador. Hoje estou mais do que nunca convencido de que aquilo que no íntimo todos nós desejamos é mais vida. Felicidade, êxito, paz de espírito ou qualquer que seja a nossa concepção do supremo bem são, na essência, experimentados como mais vida. Quando sentimos as emoções expansivas da felicidade, da autoconfiança e do êxito, desfrutamos de mais vida. E na medida em que inibimos nossas aptidões, frustramos os nossos talentos e nos permitimos sofrer de ansiedade, medo, autocondenação e ódio de nós mesmos, literalmente reprimimos a força de vida de que podemos dispor e voltamos as costas para os dons com que o Criador nos favoreceu. Seu programa para uma vida melhor. Em minha opinião, a psicologia nos últimos 30 anos se tornou demasiadamente pessimista no tocante ao homem e às possibilidades que ele tem, tanto para modificar-se como para elevar-se. Pelo fato de os psicólogos e psiquiatras tratarem dos indivíduos chamados anormais, a literatura foi quase toda dedicada às várias anormalidades do homem e sua tendência para a autodestruição. Suponho que muitas pessoas leram tanta coisa a respeito dessas anomalias que passaram a encarar os sentimentos como o ódio, o instinto de destruição, a culpa, a autocondenação e todos os demais sentimentos negativos
como comportamento humano normal. Se esse fosse o verdadeiro quadro da natureza humana e da condição humana, o autoaperfeiçoamento seria como efeito coisa bem fútil. Acredito, porém, e as experiências de meus numerosos pacientes confirmaram que não precisamos fazer esse trabalho sozinhos. Há em todos nós um instinto de vida que trabalha ininterruptamente no sentido da saúde, da felicidade e de tudo que significa mais vida para o indivíduo. Esse instinto de vida trabalha para você, por meio daquilo que eu chamo de mecanismo criador, ou, quando corretamente usado, mecanismo de sucesso, o qual é parte integrante de cada ser humano. Novas incursões da ciência na mente subconsciente. A nova ciência da cibernética nos deu provas incontestáveis de que a denominada mente subconsciente não é de maneira nenhuma uma mente, mas um mecanismo, um servo-mecanismo perseguidor de objetivos, o qual consiste do cérebro e do sistema nervoso e é usado e dirigido pela mente. O conceito mais recente e prático é que o homem não possui duas mentes, mas apenas uma, a consciência, que opera um mecanismo automático de buscas de objetivos. Este funciona de maneira muito semelhante à dos servomecanismos eletrônicos, pelo menos no que concerne aos seus princípios básicos, mas é muito mais maravilhoso e complexo do que qualquer cérebro eletrônico ou foguete teleguiado jamais concebido pelo homem. Esse mecanismo criador que há em nós é impessoal, ele trabalhará automaticamente e de modo impessoal para atingir objetivos de sucesso e felicidade, ou de infelicidade e fracasso, dependendo dos objetivos que, para ele, estabelecemos. Se o alimentarmos com objetivos de êxito, ele funcionará como um mecanismo de êxito. Se lhe fornecermos objetivos negativos, ele, com a mesma impessoalidade e fidelidade, funcionará como um mecanismo de fracasso. Como qualquer outro servo-mecanismo, o nosso mecanismo criador trabalha com dados que lhe fornecemos, nossos pensamentos, convicções e interpretações. Através de nossas atitudes e das interpretações que damos às situações, descrevemos o problema a ser resolvido. Se alimentarmos nosso mecanismo criador com informações e dados no sentido de que somos indignos, inferiores, desprezíveis, incapazes, uma autoimagem negativa. Esses dados são manipulados e utilizados como quaisquer outros dados e recebemos a solução sob a forma de experiência objetiva. Como qualquer outro servo-mecanismo, nosso mecanismo criador utiliza informações acumuladas ou memórias para resolver problemas em curso ou reagir a situações do momento. Nosso programa para viver mais intensamente consiste, antes de tudo, em aprender alguma coisa a respeito deste mecanismo criador, ou sistema de orientação automática que há dentro de nós, e de que forma utilizá-lo como um mecanismo de êxito, em vez de um mecanismo de fracasso. O método propriamente dito consiste em aprender, praticar e experimentar novos hábitos de pensamento, imaginação, lembrança e ação, de modo a 1. Adquirir uma autoimagem adequada e realista, e 2. Usar seu mecanismo criador para trazer sucesso e felicidade na colimação de determinados objetivos. Digo frequentemente aos que me consultam: se você pode lembrar-se, preocupar-se ou amarrar seus sapatos, não encontrará dificuldades na aplicação deste método. As coisas que pedimos que o leitor faça são simples, mas é preciso praticar e experimentar. A visualização, formação de imagens mentais construtivas, não é coisa mais difícil do que aquilo que você faz quando se recorda de alguma cena do passado ou se preocupa com o futuro. Formar novos padrões através da ação não é mais difícil do que amarrar deliberadamente o cordão dos sapatos, depois executar esse ato de maneira nova e diferente cada manhã, em vez de continuar a fazê-lo da velha maneira habitual, distraidamente, sem pensamento ou deliberação.